Boa tarde, turma. Boa tarde. Como estamos? Eu espero que vocês estejam bem. Eu também estou bem. Então, hoje nós vamos aprender sobre o Império Romano do Oriente. É importante que vocês se coloquem no lugar silencioso, confortável, com seu material à mão. E é mais importante ainda que vocês possam acompanhar a videoaula sempre fazendo aquilo que é necessário, sublinhar, circular, escrever, e assim vocês irão fundamentar o aprendizado de vocês. Ok, turma? Também é importante que vocês tenham o máximo de atenção durante a aula, justamente para casar as informações que vocês retiraram do texto com as informações que serão repassadas na videoaula. Tudo bem? Então vamos começar a nossa aula. Império Bizantino ou Império Romano do Oriente. É a mesma coisa. Então, o Império Bizantino ele se desenvolveu dentro nessa região que vocês aqui estão vendo. Vocês observam a variedade ou a diversidade de povos que moram nessa região ou que moravam nessa região. Todos esses povos, eles constituíam o Império Bizantino. Quais são as características? Um grande desenvolvimento de comércio. O Império Bizantino cresceu apoiado justamente na atividade econômica do comércio. O comércio possibilitou o crescimento de algumas cidades, como Antioquia, Alexandria, Niceia, e constituiu-se a capital do Império Bizantino, que foi Constantinopla. Constantinopla, ela tinha uma localização estratégica que ficava entre a Ásia e a Europa, e isso possibilitou que o comércio fosse desenvolvido ao máximo. O fluxo de pessoas e de mercadorias, era muito grande, foi muito grande naquela época. Vou fazer uma leitura para que vocês entendam ainda melhor. Havia um grande fluxo de pessoas na cidade, pois viajantes de diversas regiões iam a Constantinopla com o objetivo de vender ou comprar mercadoria. A localização da cidade, como já havia falado, ela era localização estratégica, pois estava na divisa entre a Ásia e a Europa e privilegiava as trocas comerciais, pois pela região passavam grande parte das rotas de comércios marítimos e terrestres entre os dois continentes. Isso fez com que esse império se tornasse o que ele foi, justamente por conta do desenvolvimento do comércio, por conta do crescimento dessas cidades, por conta de uma constituição de uma capital rica e que foi planejada, foi construída para que todo aquele fluxo de pessoas e de mercadoria acontecesse de maneira harmônica. Constantinopla tinha uma rede de construção que possibilitava o ir e vir das pessoas e das mercadorias, fazendo com que ela crescesse. E olha só, você observa nessa imagem edifícios da época que são, até hoje, extremamente importantes para essa região. Vamos lá? Constantinopla. Constantinopla tinha os centros comerciais mais importantes da época. Você observa nessa imagem, olha só, essa imagem, ao redor dessa grande capital, havia um fator extremamente positivo, um fator estratégico, a localização territorial dela, como aqui está ressaltada, a localização estratégica para o comércio entre a Ásia e a Europa. Também era habitada por pessoas de diferentes origens. Lá estavam pessoas que vinham, por exemplo, da Veneza, genoveses, gregos, romanos e até chineses, árabes. E ali todo aquele fluxo de pessoa convivia naquela cidade, fazendo com que a mesma se desenvolvesse, não só no comércio, mas em outras atividades comerciais. E isso possibilitou que Constantinopla crescesse. Diversidade de mercadoria, da mesma forma como era habitada por pessoas de diferentes origens, era possível também haver uma diversidade de mercadoria. Ela era rica
aquele comércio que lá existia. O fluxo de mercadoria era grande justamente por conta que era habitado por pessoas de diferentes origens. Cada pessoa, cada grupo ou cada bairro era especificamente para vender um produto. E quando se unia toda a Constantinopla, havia mercadoria de diversas origens, de diversas especificidades, por assim dizer. Então, vamos lá? Influências culturais. Isso, muito bem. A influência cultural. Como nós já vimos, Constantinopla e todo o Império Bizantino era habitado por pessoas de diferente origem. Isso fez com que houvesse uma troca de conhecimento, costumes sendo misturados, culturas sendo vivenciadas ali muitas vezes por pessoas de diferentes origens, influenciadas pelas culturas grego, romano, persas e chinesas. Isso fez com que cada vez mais aquela cidade ela sofresse influência, não só nas atividades econômicas, mas também na parte cultural. Esse intercâmbio acontecia ao longo do dia a dia, da rotina daquelas pessoas, fazendo com que costumes e hábitos fossem trocados e vivenciados entre elas. Arte bizantina. Então, nós vimos que o Império Bizantino ele cresceu e ele cresceu justamente por conta do desenvolvimento do comércio, que possibilitou o crescimento de algumas cidades e que a capital, que era Constantinopla, ela cresceu de maneira tal que se tornou vamos dizer, uma referência. E referência por quê? Porque ela estava localizada num ponto estratégico entre a Ásia e a Europa, e isso facilitava com que o fluxo de pessoas de diversas origens acontecesse. Então, a arte bizantina ela tinha a sua temática religiosa. É o que hoje nós chamamos de arte sacra, para ressaltar arte que tem como tema a religião, exaltação de seus imperadores. A grande maioria das esculturas, das pinturas, era justamente para exaltar os seus governantes, os seus imperadores ou aqueles que o ajudavam na administração daquele grande império. Influenciada, era uma arte sacra, é uma arte religiosa, com temática religiosa, mas que sofria também a influência de civilizações ocidentais e orientais. E isso é possível quando a gente estuda especificamente a arte bizantina, a gente perceber nos traços das pinturas, nos traços das escultura, e é possível ver o formato, as diferenciações e a união dessas civilizações. Civilizações essas ocidentais e orientais. Mas a arte bizantina ela teve um destaque. Qual foi esse destaque? A arquitetura, por conta da sua originalidade. Imagina, essa época que nós estamos estudando, edifícios construídos com esse nível de tecnologia, vamos dizer assim, e eles não utilizaram nenhum tipo de recurso tecnológico. Para você ver, é extremamente original. As construções costumavam ter linhas curvas e incluíam grandes cúpulas, como é esse caso aqui, ó. Cúpula que ele está dizendo é esses formato aqui, ó. Vocês observam que nessa construção, por exemplo, você vê várias cúpulas, pequenas e grandes também, e formatos diferentes. Então, é justamente isso. A arte bizantina tem como temática religião, exaltava os seus governantes, em especiais os seus imperadores, sofria influências de civilizações ocidentais e orientais, e o grande destaque era a arquitetura, porque chamava a atenção das pessoas, chama até hoje, e trazia a sua originalidade. Então, vamos conhecer o direito romano. E lembrando, gente, que o direito romano... Mas por que, tio? Nós não estamos estudando o Império Bizantino? Porque o Império Romano do Oriente é a mesma coisa que o Império Bizantino. E aí o direito
romano, ele contribuiu para que todo aquele império fosse unificado. Não só os bizantinos, eles tomaram como base o direito romano, como outras civilizações também, por conta da abrangência dessas leis, por conta da efetivação dessas leis. As leis do direito romano, elas possibilitam aos governantes, ou possibilitou aos governantes desse império unificar toda uma região de grande extensão territorial. Foi possível, graças ao direito romano, fazer com que houvesse uma legislação que desse, que legitimasse, que unificasse todo aquele império. Como o império que nós estamos estudando, o Império Bizantino, foi justamente a contribuição do direito, fazendo com que aquele império fosse administrado com base no direito romano. E vamos compreender arte e direito. Tudo isso, gente, possibilitou o Império Bizantino ser o que ele foi. A gente vai fazer uma segunda leitura com o nosso módulo, e aí vocês vão observar que esse império, assim como outros, ele tem as suas características específicas, mas que ele também sofreu influência de outras civilizações. Vocês vão observar que, na verdade, o Império Bizantino ou o Império Romano do Oriente, ele sofreu uma unificação de culturas, unificação de influências, por exemplo, tanto na arte, na parte administrativa, como na parte econômica também. Então, meus queridos, essa foi a nossa aula de história. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês possam fazer as atividades que estão propostas no nosso roteiro. Essa semana também vocês receberão um roteiro de avaliação, de conteúdo para avaliação. Eu espero que vocês gostem de fazer os seus estudos, de realizar suas atividades e, com êxito, é claro, que tenhamos todos uma ótima tarde e até a próxima. Beijo, meus queridos.